tomei posse da minha bênção, né? O Senhor me deu essa oportunidade nessa noite de estar trazendo a palavra dele. E trazer a palavra dele é um privilégio. Poder falar da palavra do Senhor é um privilégio para nós. Amém? Sem demoras, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos estar lendo o versículo de número 46. Do 46 ao 52. Aleluia. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Uma passagem muito conhecida, uma passagem inspiradora, né? É uma passagem que tem tudo a ver com este momento. Aleluia. Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluias. Podem se assentar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Esta é uma passagem muito conhecida, né, irmãos? O cego de Jericó. Todos já ouviram falar, né? Várias pregações maravilhosas acerca desta passagem. E é uma passagem assim, que fala muito ao meu coração. E falou muito ao meu coração uma determinada situação, né? Uma palavra que nos dá força, porque ela nos ensina que nós devemos perseverar, né? Diante das dificuldades. Nós vemos aqui este cego, né? Aqui a palavra de Deus fala que ele era cego e ele estava ali assentado, né? Cego, ser cego é algo, eu creio, né, que é uma das deficiências piores que o ser humano pode ter, né? Nós sabemos que existem 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, né? O tato e qual outro? Paladar. E nós vemos assim que a visão, né? Uma pessoa que é cega, não poder enxergar, é algo muito difícil. É uma das situações mais difíceis, porque também não poder ouvir, também não poder sentir, também é ruim. Mas o não ver deixa a pessoa desestruturada. O não ver faz com que a pessoa ela não consiga ter segurança no seu caminhar, né? Imagine não poder ver a luz do sol, né? Um pai não poder ver o rostinho do seu filho, uma mãe não poder ver o rostinho do seu filho. Então é uma deficiência muito ruim, uma deficiência que realmente desestrutura o ser humano, né? Uma vez fizeram uma brincadeira comigo de colocar uma venda nos meus olhos. E aí a gente vê como a gente fica, até uma vez teve uma brincadeira aqui também, como a gente fica desestruturado, né, Diácono Osmar? A gente perde noção de tudo, perde o rumo de tudo. E uma vez colocaram uma venda nos meus olhos e me colocaram no carro, falaram: nós vamos dar um passeio. E aí, deu um passeio para mim, eu achava que já tinha mudado de cidade, já tinha ido para outro estado, porque rodou, e o carro subia, descia. E aí eu cheguei em um lugar, aí falou: agora nós vamos mostrar onde você está. Aí quando tirou a venda dos meus olhos, eu estava no mesmo lugar, só que no mesmo prédio, só que no apáto do lado. Aí eu pensei: meu Deus do céu, parecia que eu estava em outro lugar e deram uma volta só para me enganar. Mas por quê? Porque quando nós não temos visão, nós
perdemos o controle das coisas, né? Perdemos a situação das coisas. E na nossa vida espiritual também é desta forma. Quando nós não vemos o agir de Deus, a nossa tendência é nos desestruturar. Nós vemos que nós, seres humanos, nós somos criados para ver. Tudo nós temos que ver, né? É muito difícil nós crermos, né, naquilo que nós não vemos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina totalmente ao contrário, né? Nós temos que crer naquilo que nós não vemos, né? A nossa fé, ela não é por vista, mas é por aquilo que nós cremos. E aqui nós vemos a dificuldade deste homem cego, sem poder enxergar, ali assentado na beira do caminho. Ele não podia ver, mas ele tinha algo nele que funcionava, e muito bem, por sinal, que era a sua audição. Aqui no versículo 2 está dizendo assim: e ouvindo que Jesus de Nazaré, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele não via, né? Muitas vezes ele podia estar ali, né, sem ver, sem nem imaginar como Jesus era, mas dele ouvir que Jesus estava passando ali. Então ele usou o seu outro sentido, que foi a audição, audição, porque a fala, e usou o seu outro sentido, gritando, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu aprendo que nós não precisamos ver, mas nós precisamos ouvir. E nós precisamos estar atento ao que Deus tem falado aos nossos corações. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com situações que nós não vemos nada. Nós estamos justamente igual a este homem, sentado, sem ver o que está acontecendo. Mas tem uma coisa: Deus nos deu ouvidos, e ouvidos espirituais, para nós ouvirmos a palavra dele. E ouvindo a palavra dele, nós então teremos a nossa vitória. Este homem, ele simplesmente ouviu que Jesus iria passar por ali, e ele viu que era a única solução que ele tinha, era usar o que ele tinha, que era a sua audição. Ele então clamou: Jesus, filho de Davi, vem até a minha vida, tenha misericórdia de mim. E é engraçado, irmãos, que quando nós estamos assentados na beira do caminho, muitas vezes mendigando, muitas vezes ali as pessoas já estavam acostumadas com aquele cego. Olha como ele é conhecido, o cego de Jericó. Ele já era bem conhecido naquele lugar, então as pessoas estavam acostumadas de ver ele sentado ali. Mas quando aquele homem resolveu ter uma atitude, o que aconteceu aqui? Fala aqui no 48: e muitos o repreendiam. É sempre assim, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela faz com que nossa fé aumente. A nossa fé, ela não é pelo que a gente vê, mas é pelo que a gente ouve. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente começa a clamar, começa então a se levantar muitos e dizer: por que você está clamando? Para de clamar, não vale a pena. Para, você está atrapalhando. Assim fizeram com este homem. Enquanto ele estava quietinho, sentado ali, ninguém falou nada. Mas quando ele resolveu tomar posse do seu milagre e buscar daquele que era o único que podia dar a vitória para ele, as pessoas começaram a repreender ele, a impedir com que ele parasse de clamar. Agora eu fico pensando, no meio de uma multidão, será que era só ele que estava gritando, irmãos? Quando eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei pensando: será? Vocês já viram multidão calada? Vocês já viram multidão caminhar em silêncio? Não, havia muitos gritando ali, mas tem uma diferença. O grito deste homem incomoda. Eu tenho uma palavra para dizer para você nesta noite: que a tua oração, o teu clamor incomoda. É por isso que muitas vezes o inimigo vem e tenta falar assim: para com isso, não clama, não adianta, você não vai ter resposta, não tem solução para você. Mas Deus está aqui, o nome do Senhor, em nome de Jesus, você vai receber a sua vitória, a sua bênção, porque Jesus, ele ouve o clamor daquele que clama, daquele que busca. E eu aprendi muito com essa palavra. Quanto mais eu
passava por situações difíceis, quanto mais os meus olhos não viam a solução, então mais eu clamava. Faça isso, meus queridos irmãos. Quanto mais a luta quiser calar você, clama. Quanto mais a luta quiser que você pare, não pare, continue. Seja o que você estiver fazendo, se tiver luta, se tiver algo para falar para você não fazer, é sinal que você tem que fazer e fazer muito mais. Aleluias, eu tenho aprendido isso. Toda vez que eu vou fazer algo para Deus e vem impedimento, eu sei então que Deus está recebendo, e é então impedimento para fazer com que eu pare. Mas nós temos que continuar clamando. E este homem, este cego de Jericó, ele não deixou se levar pelo que aqueles estavam falando. As pessoas estavam repreendendo ele, mandando ele se calar, mas ele não queria saber. Ele clamava cada vez mais, ele pedia cada vez mais. Sabe por quê? Porque ele sabia que somente Jesus poderia dar vitória para ele. Aquelas pessoas que estavam repreendendo ele eram pessoas que só davam esmolas. Irmãos, nós não devemos nos conformar com esmolas, mas nós devemos clamar a Deus, o único Deus poderoso, o único que pode dar resposta para as nossas vidas. Não devemos ficar parados esperando cair esmolas. O Senhor quer que nós nos levantemos, que nós clamemos, que nós lutemos em clamor pela nossa vitória. Aleluia. Essa noite é noite de clamor, e eu não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes de eu começar a clamar e vem um pensamento: por que vocês estão clamando? Está valendo a pena? Para que vocês estão jejuando? Vocês estão pedindo pelas almas? Cadê as almas? Está valendo a pena? Mas esta palavra nos ensina que quando vem isso, é porque está valendo a pena sim. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está ouvindo. Aleluia. Imagina uma multidão de um monte de gente gritando. E olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Aleluia. De Jesus. Onde está? Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Aleluia. No meio de uma multidão, de um monte de gente gritando, ele ouviu o clamor daquele cego. Aleluia. Ele ouviu. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Porque o clamor daquele cego não era igual dos outros. O clamor daquele cego tinha fé, tinha perseverança, tinha vontade. Nós temos que clamar a Deus com vontade, clamar a Deus com esperança, sabendo que só Ele pode nos dar a vitória. E Jesus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Jesus não rejeita. Jesus não consegue resistir um coração que clama, um coração que busca, um coração que adora. Este cego, ele gritava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este filho de Davi que ele dizia era uma forma de adorar, era uma forma de engrandecer a Jesus, de reconhecer que Jesus era o Messias. Muitas vezes nós não sabemos como nos achegar diante de Deus. Nós temos que nos achegar a Deus adorando a Ele, glorificando a Ele, engrandecendo o nome dEle, exaltando, louvando o nome dEle, como foi cantado aqui nesta noite. E o Senhor, Ele não rejeita um coração adorador. O Senhor não rejeita um coração cheio de fé. O Senhor não rejeita, ainda que seja deficiente, ainda que falte. Olha esse cego, ele não via, ele tinha deficiência. E vocês sabem que um deficiente naquele tempo não valia nada. Um deficiente ficava na beira do caminho, era rejeitado pela sociedade. Mas o Senhor não olhou a sua deficiência. O Senhor olhou a sua perseverança, a sua força, a sua vontade em ser curado. Aleluia. Qual é o seu desejo nessa noite? Qual é o seu clamor nesta noite? Aleluia. Continua clamando, ainda que todos mandem você parar, ainda que todos digam que não vai dar certo. Continua glorificando a Deus, continua fazendo aquilo que você está fazendo. Quanto mais vier lutas para te impedir, faça mais e cada vez melhor. Aleluia. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele sabe reconhecer um clamor de longe e Ele não te deixa sem resposta. Jesus mandou chamar ele, e as pessoas vieram até ele e falou: levanta-te, tem
pessoas. É Ele que vem e vem ao seu encontro, aleluia. Quando nós clamamos ao Senhor, é Ele que vem ao nosso encontro e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Claro que Ele sabia que aquele homem queria ver, mas Ele queria ouvir aquele homem dizer: eu quero a minha vitória, eu quero a minha vitória. O Senhor tem prazer quando o seu povo clama, o Senhor tem prazer quando o seu povo ora, quando o seu povo pede mesmo. Nós devemos nos calar para o mundo lá fora, nós devemos nos calar para não murmurar, mas diante de Deus nós podemos chorar, nós podemos orar, nós podemos falar tudo para Ele, porque Ele tem prazer em ouvir o seu povo clamando, pedindo. Então o lugar de chorar, o lugar de adorar, o lugar de pedir é nos pés do Senhor, é para Ele que é todo poderoso, aleluia. Então Jesus disse àquele homem: vai, a tua fé te salvou, aleluia. E aquele homem, ele viu, e o que ele viu primeiramente? Aleluia, eu fico imaginando, eu nunca tinha visto na vida. De repente, ele viu, abriu seus olhos e viu o mestre na sua frente, aleluia. Que milagre mais maravilhoso, aleluia, que é o de ver Cristo, aleluia. Oh, grande Deus, muitas vezes nós nos sentimos no meio de uma escuridão, querendo uma vitória, querendo uma bênção nas nossas vidas, e o Senhor, além dele nos dar vitória, Ele se revela para nós, Ele se revela para aquele que clama, para aquele que pede, para aquele que geme na presença dele, aleluia. Não tem vitória maior, não tem bênção maior que ver o rosto do mestre, que ver o rosto do mestre e falar como Jó falou: antes eu só ouvia dizer, hoje os meus olhos vê, aleluias. O Senhor, Ele se revela àqueles que perseveram. Então nesta noite vamos perseverar, ainda que